Olá, queridos, seja bem-vindo a mais um episódio dessa ferramenta que visa equipar você, líder, pastor, para esse novo tempo da igreja, igreja em pequenos grupos, igreja multigeracional, igreja forte nos ministérios. E nós estamos aqui da Secretaria-Geral de Educação, firmes para dar a você esse caminho, esse meio, para que você possa andar sobre ele e chegar às pretensões, ao propósito, aquilo que Deus tem reservado para que você seja uma igreja frutífera. Já falamos aí como é ser um pastor de uma igreja que funciona com GECEL, nessa dinâmica do dia a dia. Já falamos também do preparo do obreiro e hoje nós vamos falar do preparo da igreja. Como é que você, pastor, vai preparar a sua igreja para que ela possa imergir nos pequenos grupos, ser uma igreja em GECEL e viver a dinâmica de uma igreja onde cada membro se torna um ministro, onde você potencializa cada membro para ser um líder, onde você transforma pessoas que estão nos bancos da igreja em pessoas que estão atuando nas casas e no templo. Amém? Esse é um processo simples, mas não é fácil. E é possível, porque as igrejas estão vivendo essa dinâmica de uma igreja que celebra os pequenos grupos, que vive a dinâmica de uma igreja saudável através dos pequenos grupos que se reúnem no templo e nas casas, e assim são igreja. Compartilhe esse episódio, compartilhe os episódios anteriores e venha fazer parte desse novo tempo através da comunicação, onde nós pretendemos levar cada igreja a viver o máximo do seu potencial. E aqui está comigo mais uma vez o pastor Natanael, ele é o nosso coordenador nacional, geral dos pequenos grupos, o nosso GECEL. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quem está assistindo e que horário, não é verdade? Muito bom estar de volta aqui e nós estamos trabalhando essa visão, geral do GECEL. Quero agradecer à Secretaria-Geral de Educação por esse espaço que tem dado ao GECEL Brasil e pela oportunidade também de falar com você, pastor, líder, você que está aqui conectado nesse canal, sobre um projeto que nós não só acreditamos nele, mas temos vivido esse projeto diariamente e cremos e desejamos que todos possam viver essa mesma experiência, que tem sido uma experiência algumas vezes desafiadora, mas muito recompensadora quando nós vemos os resultados sendo já manifestos na vida da igreja. Hoje a gente vai falar sobre isso, não é isso? É verdade. Pastorzão, o GECEL Brasil, ele está nas redes sociais, né? A gente sabe que tem lá, através do Instagram, Facebook, exatamente, canal do YouTube, vários vídeos lá, né? Dê aí o endereço dessas redes para que as pessoas possam acessar não só esse conteúdo de hoje, né? Mas aqueles que já vêm sendo produzidos estão lá nas redes sociais aí. Então, você pode acessar os nossos links, para poder visualizar todas as nossas postagens e, inclusive, se você não segue lá, @GECEL Brasil é o oficial que nós temos. Estamos trabalhando com esse no Instagram, no Facebook também. Nós estamos com o GECEL Brasil, conseguimos manter essa mesma nomenclatura e assim também como no YouTube. Nós podemos trabalhar com essa tríade, de informação, porque não é somente nós queremos ser vistos, nós também queremos visualizar você. Então, nosso pedido também é que você lá, no seu GECEL, na sua igreja local, você possa também, na sua escola de formação de liderança, você possa lá marcar a gente, @GECEL Brasil, vai sair no Instagram, a gente vai publicar. A gente também deseja dar visibilidade para aqueles que estão realizando esse processo, seja ele na fase de transição, seja ele na fase de implantação, ou seja ele na fase de multiplicação. Nós queremos conhecer você, queremos que você faça parte disso também e queremos ver você também. Amém. Pastor Natanael, para aqueles que estão acessando agora pela primeira vez esse episódio aqui, ele é pastor de uma igreja em pequenos grupos. Hoje a sua igreja, uma das igrejas que mais venceram algumas etapas dentro da nossa denominação, passou por cima de algumas barreiras. Ele está pastoreando essa igreja já há 12 anos, né, pastor Natanael? 12 anos. Nós vamos para
11 anos agora, né? 10 anos, esse ano é o 11º ano. E, na verdade, nós estávamos já num projeto, hoje nós estamos com 53 GCELs, que já era uma realidade antes da pandemia. E uma das grandes coisas... Fala para nós aí, pastor, qual que foi o efeito da pandemia nas igrejas que vinham com pequenos grupos? Porque algumas nem conseguiram voltar com os pequenos grupos. Exatamente. Né? E na pandemia, os pequenos grupos, por ser um grupo relacional, de visitantes e tudo mais, acabou tendo uma limitação e alguns até redução. Todavia, é provado e comprovado que todas as igrejas que conseguiram manter ou que tinham um pequeno grupo e mantiveram isso de forma online, elas mantiveram a relação com a igreja e a relação com o pequeno grupo. Eu tenho fotos lá na igreja, você pode procurar até no Instagram da IMW Suruí, em outros, fotos onde o pessoal se reunia de forma online e não deixamos de ter. Mesmo na época da pandemia, né, depois do lockdown inicial, onde a gente teve que se redimensionar, a partir do momento que a gente começou realmente a entender como trabalharíamos ali, nós conseguimos manter 38 GCELs ativos durante a pandemia. Eram 53. Eram 53. Aí 38 conseguiram se manter. 38 eu mantive. E agora eu recuperei, depois do fim do lockdown, os mesmos 53, por causa de espaços e tudo mais, e estamos com a projeção para multiplicação de 63, indo para 70 até o final do ano. Isso porque, se não tivesse ocorrido a pandemia, não só a minha igreja, mas também todas as outras igrejas que estavam com o GCEL implantado, estariam vivendo multiplicações e crescimento. A pandemia paralisou muitas igrejas, mas as igrejas que tinham um pequeno grupo, elas ainda mantiveram, né, um vigor, né? Outras, mesmo com todo o lockdown, fechamento geral, né? E você vai ver que outras igrejas hoje estão com dificuldades até mesmo de trazer seus membros para o culto, né? no pós pandemia. Então, o efeito da pandemia numa igreja local com GCEL, pelo menos na minha igreja e naquelas outras que eu tenho conhecimento também, foi um efeito que houve uma redução, sim, mas essa redução foi muito mais em função dos ambientes de reuniões do que realmente a disposição do pessoal. Então, eles continuavam conectados, se conectando, fazendo online. Eu tive pessoas que estavam com Covid em casa e participando do GCEL online, né? Porque estavam bem, conseguiam ali. GCEL é paixão, né? Não tinha jeito, as pessoas estavam ali, e a relação era uma forma de informar, de receber oração, a pessoa ali, daquele jeito, recebendo oração, né, das pessoas e ali nutrindo de fé, nutrindo de ânimo, porque o isolamento também trouxe esse tipo de sensação, né, de abandono, de solidão, né? E o GCEL veio e supriu isso na vida de muitas pessoas. Eu tenho o GCEL da irmã Maria e do irmão Bira, o GCEL 60 a mais, né? Foi o último GCEL a retornar com o presencial, retornaram agora, né? Mas eles se supriam e se encontravam semanalmente. E era poderoso porque eram pessoas idosas na área de risco, propriamente dito, né? Na área de risco mesmo. Então havia todo aquele temor, aquele medo mesmo da doença e tudo mais, e eles se estimulavam, se animavam com palavra de fé, com palavra de ânimo, né? E eles hoje estão saudáveis lá, se reunindo. Semana passada mesmo teve um Cine Pipoca lá do 60 a mais, né? E eles estavam lá, e o GCEL está funcionando, hoje já está multiplicando o GCEL 60 a mais, porque olha, pastor, ei, líder, você que nos assiste, não é só jovem que multiplica, não. O pessoal da terceira idade, 60 a mais, tem muita lenha para queimar. Eles são muito dedicados, olha, na área de oração, na área de intercessão. Quando você vai trabalhar a questão de ação social na igreja, eles são top, são fera demais, é muito bom. Que bom. E aí a experiência do pastor Natanael traz esse ambiente seguro para a gente andar sobre ele, né? Para a gente perseverar acreditando que esse é o caminho. Nem sempre é fácil. Sim. Como na pandemia não foi fácil. Eu participei, né, de GCEL online durante toda a pandemia, eu participei. Sim. Tinha dia que a internet não estava boa, tinha dia que o pessoal não estava afim,
Tinha dia que os membros entravam atrás. É engraçado, né? Algumas características também foram manifestas. Os membros que chegavam atrasados no GECEL, Chegava atrasado também no online também, né? Entravam sempre atrasados, aí entravam no meio da reunião, o outro deixava o microfone aberto, cachorro latia, a sogra brigava com o gerro, que negócio, e a gente tentando segurar a reunião ali, né? Manter a presença de Deus. Eu me lembro que um dia o Fábio Bacalhau, era online, mas eu falei, posso ir para aí para a gente fazer junto? Né? Saudade do senhor. Aí foi ele lá para casa e a sua esposa, eu, a Neide, e a gente tinha um GECEL par, né? Então as mulheres ficavam com a Neide e os homens ficavam comigo, e a gente manteve essa dinâmica no online, né? E aí entramos para dentro do quarto lá, ligamos o celular, colocamos lá. Aí agora vamos fazer o louvor aqui. Pô, mas eu e o Bacalhau junto dentro do quarto cantando, meu amigo, um não suportava o outro, era uma desafinação só, né? Aí um entrava atrasado, né? O delay, aí chegava enquanto um estava na frente. Falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos dar um mute aqui, a gente não canta, só ouve, e a presença de Deus acho que vai fluir com mais facilidade. Amém. Mas com toda a dificuldade, né? A igreja que ousou perseverar com o GECEL, elas venceram, algumas até multiplicaram, né? E agora, na retomada, a perda que teve, ela está sendo agora ela é reposta porque, agora. Na verdade, as pessoas se afastaram por muito mais insegurança pessoal do que por uma questão de não estarem abraçando a visão. Não, com certeza. Era muito mais uma preservação pessoal. E hoje, quando elas estão mais seguras, elas acabam retornando para o projeto, porque elas amam também viver a experiência da igreja nas casas, estar vivendo, né, a vida da igreja a partir dos pequenos grupos. E então eu acredito que não é só uma questão de uma estratégia, como a gente tem dito, né? Ele fortalece a relação, né? As pessoas estão na igreja por causa das pessoas. Elas estão por causa de quem está lá. Algumas vezes você tem até gente que tem dificuldade de mudar de uma comunidade para outra por causa das pessoas que elas vão deixar. Verdade. Então, os vínculos, e eu quero dizer também, fazer essa afirmação, os vínculos que você consegue produzir a partir do GECEL, os vínculos que você consegue criar a partir do pequeno grupo com a sua igreja local, ou seja, consolidando pessoas dentro da sua igreja, né, consolidando pessoas para os ministérios, para a vida da igreja, eles são muito mais profundos do que simplesmente a participação em cultos, né, ou até mesmo do pequeno grupo. Elas estão vinculadas umas com as outras, e isso faz toda a diferença, porque ela dá uma solidez naquele membro. Aquele membro se torna realmente membro da igreja, porque ele é membro do GECEL e ele se torna membro da igreja. E ele se torna membro da igreja por causa das pessoas que ele encontrou no GECEL. Com certeza. Né? Então, isso faz com que o crescimento seja um crescimento sustentável, um crescimento que ele, a médio e longo prazo, ele é constante, porque as pessoas vão sendo agregadas a essa relação. Pastorzão, top demais, né? É bom ver alguém falar com tanta paixão sobre alguma coisa que está fazendo, né? Amém. Deus abençoe você, seu ministério lá, e alargue sua visão ainda para que a gente possa, Deus quiser, beber dessa água aí também cada vez mais, né? Porque crescendo você, nós crescemos também. Queremos aprender para ensinar, só isso. É isso aí. Toda vez que você cresce, a gente ganha muito. Amém. Agora vamos lá, né? A gente está caminhando aí nesses episódios aí desse podcast, falando sobre o preparo para a implantação do GECEL na igreja local. A gente falou dessa paixão que o líder é tomado por ela, né? No primeiro episódio. No segundo, nós falamos aí do preparo do pastor, que envolve a oração, a leitura de livros, né? Que é esse preparo de conhecimento, e também a participação em conferências e igrejas que já estão vivendo a cultura do GECEL, a igreja que vive a cultura dos pequenos grupos. Experiência. Isso, vivendo a experiência. 2009, a Igreja Metodista Suazeiana, ela traz, através da Comissão de Legislação, essa proposta de nós sermos uma igreja em GECEL. Isso vai ganhando forma, né?
Hoje, em 2022, a gente já tem uma visão mais clara sobre isso. E agora, no último concílio, o bispo Jamir, que foi eleito, né, superintendente-geral da nossa denominação, está trazendo agora para esse sexênio a proposta de que a ênfase da igreja local deve estar nos ministérios, no GECEL, nos retiros de coração abrasado, que é onde você teve a chama acesa lá no ano 2000, né? E também uma igreja multigeracional. Então, assim, de 4 pilares de revitalização da igreja, o nosso superintendente geral, que é o bispo Jamir, incluiu o GECEL aí. O GECEL, então, faz parte dessa realidade. Então, o pastor já foi tomado pela paixão, ele já está preparado porque ele leu livros, ele foi atrás de conferência, ele esteve em igrejas que estavam vivenciando a cultura do GECEL, ele, através de uma relação próxima com Deus, ele está seguro que é o próximo passo que a igreja vai dar e vai ser um passo significante na construção da história dessa igreja. O próximo passo dele agora é qual, né? Agora é a igreja. A igreja tem que estar preparada. Ele vai preparar a igreja para esse processo. Porque até então a igreja está vendo ele se preparar, mas a igreja em si não está preparada para essa experiência. O pastor pode cometer o erro, pastor Natanael, de que porque ele está tomado pela visão, ele achar que vai ser fácil, ou então achar que a igreja também está tomada pela visão? Exatamente. Ele pode cometer o erro de, inclusive, abortar a visão, porque ele não respeitou os processos para a implantação. Às vezes ele está tão empolgado, tão apaixonado, que ele sai de uma conferência, ele sai de uma conversa, ele ouve um podcast como esse, e ele diz, é isso, eu vou fazer desse jeito. E ele já chega lá, diz para a igreja, nós vamos fazer assim, assim. E a igreja que estava então vindo no ritmo, vindo de uma forma, ela não consegue compreender aquela mudança, ela não vê aquela mudança ou aquela transição com bons olhos, ela não consegue, porque ela não consegue compreender. Eu ouvi certa vez de que nem toda oposição é algo que é contrário a você. Talvez a pessoa simplesmente não entendeu o que você quer. A oposição nem sempre é contrária, às vezes ela pode ser o resultado de uma falta de entendimento. Então, alguns suscitam oposição porque não manifestaram, não conseguiram levar a igreja a um entendimento. Então, nós temos aí alguns processos, alguns passos, né? Eu separo aí em média de 4 passos com a igreja, porque nós falamos os passos com o pastor, falamos o passo do preparo do pastor, agora nós temos os passos com a própria igreja, são as ações que o pastor vai tomar na direção da sua igreja local. Agora, quando a gente fala desse preparo da igreja, né? E você vai nos falar certamente quais são esses passos. Sim. Aí, a gente está falando talvez do momento mais delicado na transição. Sim. Porque segundo até o que você mesmo expôs, se você não souber passar a visão, se não houver clareza nela, se você não desenhar, se você não trazer base, você pode sabotar um processo, pode abortar um propósito no processo, né? Exatamente. E eu confesso que esse foi um momento difícil na transição que eu tive na igreja central de Mantiqueira. Estou vivendo isso agora, né, na igreja central de Petrópolis, porque a pandemia também veio, e lá, sim, o efeito da pandemia no processo de transição e implantação, ele foi maior. E agora a gente está levando para a igreja de uma maneira mais abrangente, de uma tal maneira que o cuidado ele tem sido vital para que não se perca a colheita que nós queremos ter através dos pequenos grupos, né? Então você, pastor que está aqui, é muito importante você entender a delicadeza desse momento. E tão importante quanto você está preparado, é agora você preparar a igreja para viver. Lembrando sempre que essa igreja não está tão tomada pela visão como você está tomado. Eu li um livro do Atilano Muradas,
na área de adoração, de louvor, né, que é a área dele, e ele dizia que um dos erros que o ministro de louvor pode cometer é achar que porque ele está lá na altura, né, Tá todo mundo. ele preparou o louvor em casa, ele teve ensaios durante a semana, ele se consagrou para o culto. Então, quando ele chega para ministrar o louvor, ele já está lá em cima. Só que ele esquece, às vezes, que as pessoas estão lá embaixo, estão vindo de vidas de batalhas. Da correria do dia. Da concorrência, das dificuldades nos lares. Então, ele precisa aterrissar a sua nave, né? Pegar a tripulação e subir junto. Então, o pastor está na hora o seguinte, de colocar o seu avião no chão, porque a leitura, a oração, a visita a essas igrejas levou o pastor lá na altura, ele já está nas nuvens, sonhando já, ele está no céu, né? Agora é hora então dele aterrissar o avião, ir lá pegar a tripulação, fazer, né, o caminho da pista, depois ligar as turbinas para que ele possa decolar e a igreja decolar junto com ele, né? E qual é os pontos aí nesse processo aí? Fala pra gente. Não sei se estabelece isso, mas acredito que sim, que diz que o avião, na sua decolagem, ele consome muito mais combustível na sua decolagem do que no seu próprio voo. Depois que decolou, ele tem mantém, né? ele mantém naquela velocidade e ele então agora tem um avanço proporcional, né, natural, diferente do que ele vai precisar para decolar, e são momentos cruciais, né, também no projeto, quando o projeto vai decolar, quando você vai botar a tripulação dentro desse avião para poder decolar, e aí é o preparo da igreja. Um dos itens mais importantes que não podem ser negligenciados por nenhum pastor é a pregação intencional. É o pastor preparar mensagens que cooperem com aquilo que Deus já tem ministrado ao coração dele e que certamente vai também atender à realidade da igreja, às necessidades da igreja, seja elas nos níveis espirituais, emocionais, nos desafios que a igreja tem, porque quando você dá à igreja também algo para que ela possa se inspirar, sonhar e viver, porque o mesmo Deus que fez o milagre, né, ele na casa de alguns vai fazer na casa dele. Por exemplo, algumas pregações, eu até separei algumas aqui, né? Jesus na casa de Lázaro, né? Uma pregação intencional, né? Na casa de Lázaro tinha milagre, que era Lázaro, tinha serviço, que era Marta, e tinha adoração, que era Maria. Ele pode organizar dessa maneira uma pregação. E tinha a presença de Deus, que era Jesus. E tinha a presença de Deus, que era o próprio Jesus. É um pequeno grupo então, completo. Não tinha jeito, né? Então, através dessa mensagem, ele tanto vai suprir o Deus que faz milagre, o Deus que capacita, o Deus que recebe, né? Ele vai poder suprir todas as expectativas da igreja no que diz respeito às necessidades, mas também vai apontar a igreja para a direção, né, da vida em pequeno grupo. Como é bom ter Jesus nas casas, né? Jesus na casa de Jairo é a mesma coisa, né? Tem um milagre, tem a presença de Jesus, tem aqueles que são chamados para estarem ali, né, pelo próprio Jesus, que são convidados a estarem ali pelo próprio Jesus, e o milagre vai acontecer, a salvação, a vida, né? É outra pregação também que pode muito ser aplicada, né, pelo pastor nas suas mensagens intencionais. Ele também pode falar sobre Pedro, né, sobre Jesus na casa da sogra de Pedro, curando, né? Em todo momento em que Jesus entra numa casa, um milagre acontece. Na verdade, o ministério de Jesus aconteceu muito mais nas casas do que no templo. Exatamente. Não é verdade? Se você olhar a proporcionalidade, né, você vai ver que o ministério de Jesus aconteceu nas casas. Os maiores acontecimentos, relatos estão dentro desse contexto, ou nos montes ou nas casas. Ou Jesus está nas ruas, está do lado de fora, ou ele está nas casas. Ele, quando chega no templo, ele chega muito mais para afirmar a posição e dizer, não, eu sou o Messias. Então, na história de Jesus tem isso. A questão das pregações intencionais, pastor, outro dia eu conversava com um pastor, porque às vezes nós temos, como eu vou dizer, às vezes a gente quer ser muito inspirado, dizer assim, não, mas vou fazer a pregação daqui a 4 semanas, não, e se Deus quiser falar outra coisa até lá?
né? E aí a gente acaba, né, se rendendo a uma inspiração momentânea que não conduz a igreja a um objetivo. Mas isso é porque ele não orou lá na fase do preparo pessoal, né? Não, Talvez. porque se ele tivesse orado lá na fase do preparo pessoal, Deus tinha falado com ele: aos próximos meses eu quero que você ministre sobre GCE, pequenos grupos. Pequeno grupo. Ele estava falando, lembrei de Zaqueu, né? Quando Jesus encontra Zaqueu. Me convém posar em sua casa. E Jesus não convida Zaqueu para ir no templo, né? Vamos ali no templo, vamos lá na minha igreja, né? E Jesus fala: não, vamos para sua casa, pô. Né? Exatamente. Mateus, o publicano. E a gente tem tantas passagens, só para ajudar você que está aqui, ó, a multiplicação dos pães. Como foi que Jesus conseguiu alcançar o seu objetivo, né? Formando pequenos grupos. Fazer ele assentar em grupos. E isso, e dando aos discípulos a tarefa, né? Quando lá em Lucas 10 ele envia os 70, né? Ele diz: ó, vocês entrem na casa e ali vocês permaneçam. É isso aí. O tempo que a arca passou na casa de Obed-Edom, que é uma mensagem boa também para levantar anfitriões. Né? Isso aí, da prosperidade, da bênção lá, o conselho de Jétro, né? A própria arca, né, que entrou Noé e seus 3 filhos. Essa é a ideia. A Bíblia está cheia, ser né? intencional. Né? A intencionalidade não quer dizer malícia. Às vezes a gente confunde intencionalidade com malícia, com qualquer tipo de manipulação humana. Mas Deus é intencional e foi intencional. Não aqui me justificando, utilizando Deus para justificar, mas você vai ver que Deus planta o jardim do Éden e depois põe um homem lá. Deus cria ambientes. Então, para que o GECEL possa realmente frutificar numa igreja, é preciso que haja um ambiente dentro dessa igreja. Para que o pastor possa trabalhar essa mentalidade da igreja, de como é bom receber as pessoas em casa e poder ser um agente de milagres. Eu me lembro muito de uma mensagem que eu usei uma vez, quando a minha igreja estava em transição, né? Sendo um agente de milagre, né? E eu coloquei esse exemplo, né, da vida de Lázaro, né, que a Bíblia vai dizer que muitos iam, né, à casa de Lázaro para ver a Jesus e a Lázaro a quem Jesus tinha ressuscitado. Então, as pessoas iam lá por causa de Jesus, mas também iam por causa de Lázaro. Quer dizer, que milagre é esse? Quem foi esse cara que Jesus restaurou a vida, que Jesus... Vamos lá ver esse cara. E aí, muitas vezes, a sua casa se torna também um exemplo, um lugar de milagre, onde as pessoas vão lá para dizer: é isso mesmo, se Deus fez na vida dele, também pode fazer na minha. É verdade. E ele trabalha essa visão, né? Essa perspectiva do preparo da igreja. Então, o primeiro ponto do preparo da igreja está nas pregações do pastor. O segundo ponto, pastor, que eu acho que é tão importante quanto, é uma mobilização da liderança. Quando eu digo mobilização da liderança, não estou falando de formar ainda a escola de formação de líderes, eu não estou falando de você estar criando ambientes de treinamento, eu estou falando de você envolver a liderança no processo, de você estar envolvendo a liderança também, permitindo que alguns deem uma palavra, que alguns possam também compartilhar aquilo que estão vivendo e pensando, de como eles também estão nessa expectativa, né, do que Deus pode fazer na vida deles e através da vida deles, seja por meio de pequenos grupos, seja por meio, né, dos próprios encontros, né, que eles terão. Então, a mobilização da liderança, você vai identificando os apaixonados, né? Deixe falar os apaixonados, né? Os improváveis também têm uma voz muito alta, às vezes pessoas que aparentemente não têm uma eloquência muito grande, mas são muito apaixonados e são verdadeiros no que estão falando. As pessoas, todos nós temos essa capacidade de perceber, de entender o que é genuíno, o que é real e o que está sendo, de certa forma, construído, manipulado. Então, o quanto mais você puder ser transparente, verdadeiro e, em algum momento, até dizer que você está confiando em Deus de que isso deva ser feito e a sua liderança repetir isso. Né? Uma vez, no meu processo de transição, eu chamei alguns líderes e disse assim: eu sei que talvez vocês não estão assim entendendo o que está acontecendo.
E eu respeito, porque Jesus fez isso com os seus discípulos. Jesus disse assim: o que eu faço agora vocês não vão entender, mas depois vocês não vão entender. Então é normal que isso aconteça também. Mas eu me lembro que eu chamei eles e disse assim: eu sei que vocês não estão entendendo, né? Mas eu queria pedir que vocês confiassem em mim, confiassem que Deus me enviou para cá e que essa minha paixão, essa minha visão, né, que Deus tem me dado é algo que vai fazer bem para você. Então, confiem, né? Eu falei para eles assim, que confiassem. E essa mobilização da liderança, ela não pode ser, não deve ser num ambiente de reuniões. Que a gente às vezes pensa em mobilizar a liderança fazendo reunião. Eu vou fazer uma reunião com os líderes e tal. É relacional. É no 1 a 1. Aí você vai lá e diz: então, cara, como é que você está interpretando esse tempo? Como é que você está vendo? Ah, pastor, não sei, não estou entendendo, estou com temor e tal. A mobilização da liderança não é um trabalho que você faz no grupo, mas você faz no individual, né? Jesus foi chamando 1 a 1, né? Jesus foi chamando um por um. Depois que ele chamou um por um, ele escolheu os 12, mas ele foi chamando um por um. Então essa mobilização da liderança envolve essa relação do pastor investir tempo de ir lá tomar um café, de ir lá conversar com alguém que, olha, eu te vejo como uma peça importante no processo, eu acho que você pode muito contribuir, valorizar o dom e o talento que o indivíduo tem. Essa parte também é muito importante, porque senão parece que alguém subiu no púlpito, decidiu mudar e pronto, né? E está todo mundo ali sujeito a isso, e essa não é a ideia. Uma das coisas que muito me ajudou, né, foi a pessoa do pastor Jorge Bani, né, que é pastor também comigo lá na IMW Suruí, um homem manso, um homem tranquilo, e em algumas vezes, né, nas nossas conversas ele cooperava comigo, né, nessas direções, dizendo: pastor, vamos fulano, ciclano é meio assim, mas ele tem um bom coração. Então, mobilizar a liderança não é fazer reunião, não é: ó, irmão, agora nós estamos com essa visão, que eu já vi pastores até fazer isso, junta todo mundo, junta a liderança e vai jogar em cima tudo que ele tem, porque ele está apaixonado. Ele não é nem maldade, mas ele está apaixonado pela visão, então ele quer acelerar o processo. E nessa de acelerar o processo, ele retarda ao invés de acelerar, né? A dificuldade às vezes é porque a reunião um fala e os outros escutam, né? E o fato dos outros escutarem não quer dizer que eles estão entendendo, compreendendo, né? Isso aí. E a diferença é que o encontro, ele te possibilita o diálogo, a conversa, né? Isso. Então, isso não quer dizer que em algum momento do processo ele não vai reunir um grupo, né? Sim, sim. Mas não vai ser uma reunião, né? Vai ser um encontro para compartilhar uma visão. E ele já trabalhou, já trabalhou. Já conversou, já. E há líderes que são estratégicos no processo, a gente precisa saber disso, né? Todas as pessoas são muito importantes, mas tem líderes que atingiram um nível de influência maior do que os outros, e eles são fundamentais no processo, né? Então... E a questão de trabalhar um indivíduo não é nem de trabalhar para convencê-lo, é dar a ele a visão de onde ele vai estar no processo, de onde ele está dentro do projeto, né? De qual o lugar dele, porque até então, aparentemente, principalmente para os líderes que já são consolidados na vida da igreja, dá uma sensação de que ele vai perder alguma coisa, né? Ele tem uma sensação de: peraí, eu vou perder alguma coisa, né? E quando você coloca ele dentro do processo, fazendo ele entender de que ele é parte importante do processo, que você conta com ele, que não só você, mas que Deus também direcionou o seu coração na direção dele, que acredita que ele será. Eu acredito que as pessoas, eu acho que em todos os níveis da igreja, então, ninguém tem dificuldade de mudar de lugar, no tanto que ele entenda o propósito. E tem uma ferramenta poderosa aí, que é a oração e o jejum, né, Natanael? Porque chega uma hora que os seus recursos pessoais, eles se esgotam, né? Que você não tem argumento, tem hora que você não consegue levar os que precisam ir para o nível que eles precisam ir. E é aí que na fase do preparo da igreja, você precisa fazer algumas mobilizações, né? Eu me lembro quando eu estava nessa fase, eu tinha uma fala para 3 grupos específicos da igreja, né? Primeiro era aqueles que estavam sedentos por fazer algo pelo Senhor.
que a grande comissão foi dada como responsabilidade à igreja. Então, se você está sedento em ganhar vida, cuidar de vidas, ver pessoas sendo salvas, você é importante no processo para nós nesse momento. O segundo grupo é se você é líder da igreja e você quer estar alinhado com um novo tempo que Deus está trazendo para essa igreja, de multiplicação, de cuidado de vidas para com pessoas, né? Então, esse segundo grupo eu tentei alcançar. E os outros eram aqueles que estavam insatisfeitos. E se você está insatisfeito, uma inquietação, pode ser o Espírito Santo de Deus que está te inquietando para algo mais. Quer viver algo mais? Então vem. E eu comecei a orar, uma semana, às vezes proclamação de campanha de oração, estava lá na cabeça, né? Pela implantação do GECEL, e aí vinha campanha de jejum, de oração. Na oração, às vezes, o Senhor, Deus, dai-nos os líderes que vão liderar os pequenos grupos nessa igreja, e o povo já escutava a gente orando, o céu escutava, e o povo ia escutando, esse negócio está no coração do pastor mesmo. Quando o povo ouve, rapaz, isso é muito poderoso, sabe por quê? Olha, eu vou te dar um exemplo de que essa semana, num culto de terça-feira, eu declarei de que estava precisando de GECELs, abrir GECELs em 2 áreas de Suruí, que a gente ainda, tipo assim, é muito tímido ainda, está muito concentrado em uma área, então eu queria agir em uma área. E eu falei, uma área era o Barro Vermelho, né, chamado Barro Vermelho a área lá, e outra área chamada Partido. Eu falei de púlpito isso, orando, dizendo, olha, vamos crer que Deus vai levantar pessoas, porque nós queremos alcançar essas regiões, né, daqui da nossa cidade, nós precisamos de casas, precisamos de líderes. E já ontem à noite, quando terminei o culto, que eu desci da plataforma, desci do púlpito, uma irmã já me abordou dizendo assim, eu tenho uma casa no partido, se o senhor quiser pode ser lá. E aí hoje de manhã, enquanto nós estávamos aqui conversando, a irmã já me mandou uma mensagem dizendo, pastor, eu tenho uma visão para o partido, se o senhor quiser, eu estou disponível. Aí essa, inclusive, eu disse assim, você já fez a FL? Ela disse, ainda não, mas vou começar semana que vem, porque começa semana que vem. Eu falei, então se prepare, porque Deus... Sabe, quando você coloca diante do povo o teu coração em Deus mesmo, né? Nesse momento de oração, nesse momento de clamor, Deus vai tocar o coração das pessoas, porque Deus vai falar com elas, né? E aí entra a terceira estratégia, então, que nós até chegamos, que é esse projeto de oração, né? O primeiro é pregação intencional, o outro é você trabalhar a mobilização da liderança, e o terceiro passo é essa questão do momento de oração, de um projeto de oração, de jejum, seja 14 dias, 21 dias, 40 dias. Eu me lembro que na época eu fiz um devocional de 21 dias de oração e distribuí para a igreja. Puxa, mas é uma despesa, foi uma despesa sim, mas eu mobilizei a igreja. Investimento, né? É um investimento, né? Eu mobilizei a igreja, todo mundo tem aquele devocional, que vira e mexe, eu uso o mesmo devocional. Eu nem mudei de devocional, às vezes nós vamos fazer a campanha de 21 dias, a gente usa aquele devocional que foi usado lá em Deus Faremos Proezas, era o nome do devocional, né? A gente trabalhou aquele devocional 21 dias num projeto de oração. A gente trabalhou também a ideia de orar, né, por aqueles que seriam os anfitriões, sabe? A minha esposa, né, a Noeli, ela gosta muito desse momento, não sei se é das mulheres, esses momentos proféticos e tudo mais, né? E eu me lembro dela falar assim, Natan, chama esses futuros líderes, aqueles que querem ser anfitriões, para virem à frente, para a gente orar com imposição de mãos dele. Rapaz, eu quase me emociono aqui de falar, foi tão poderoso esse dia, porque você está orando, você está pedindo, mas chega uma hora que você tem que avaliar o que Deus já falou no coração do povo, entendeu? E você vai ter que chamar o povo para frente, para aquela experiência, você que quer, você que talvez não está entendendo, mas Deus está falando contigo, que é o projeto de Deus. Nesse ambiente de oração, Deus vai falando, rapaz, e foi muito poderoso aquele dia, né? Aí eu me lembro, né, as pessoas chorando, a gente impondo as mãos, profetizando sobre elas, um dia muito poderoso,
marcante na vida da igreja. Aquele dia era assim, a gente não começou com muito Gessel, sabe? Começou com 4, pô. Mas aquele dia foi poderoso no sentido do que Deus colocou no coração do povo. Verdade, nesse dia Deus está unindo, né? O coração do pastor com o coração da igreja, né? Por isso que é poderoso demais, né? Muito. Algo nasce no coração de Deus, é dado ao pastor, isso toma ele, e quando há essa fusão com a igreja, muito né? Poderoso. E aí isso é extraordinário, por isso que um dia esse inesquecível, impacto, né? Marca o coração das pessoas, marca a gente, porque a gente às vezes marca esse projeto de oração como se fosse uma tarefa, né? Algo assim. E a gente não desfruta mesmo dos momentos proféticos, dos momentos de inspiração que Deus dá dentro Você desses só projetos. fala e não escuta Deus às vezes, não tem um feedback, né? E isso não é oração, né? Quando você só fala, isso é um monólogo. Oração é um diálogo, né? Então você tem que se permitir Deus falar, né? Ouvir Deus falar com você também. Então é fundamental. Muito bom. E ainda, né, dentro desse contexto, apesar de não parecer que faz parte do projeto de oração, mas eu quero dizer que o Retiro do Coração Abrasado, ele faz parte desse momento de oração da igreja. Porque é um momento com Deus. É quando a pessoa vai para lá para ser ministrada, para ser curada, ser tratada, para ser batizada com o Espírito Santo, para viver essas experiências ali, porque dentro desse projeto de oração, o retiro precisa também existir. Ele também precisa existir ali, porque às vezes não é só uma campanha de oração, é um movimento, né, de ministração na vida das pessoas. E às vezes, qual é o lugar do retiro? O lugar do retiro é um lugar de ativação. Eu fui ativado dentro de um retiro, né, um lugar não só de confronto, de cura, de libertação, mas também é um lugar de ativação. Dentro do Retiro Coração Abraçado, nós temos uma palestra sobre pequenos grupos. E falamos sobre fazer discípulos, sobre como Deus chamou a cada um de nós para fazermos discípulos. E da mesma maneira que eu saí naquela época, em 2000, incendiado, porque eu tinha entendido a visão e tinha me apaixonado pelo que Deus podia fazer através da minha vida, independente de eu ser pastor ou não. Naquela época eu era aspirante, eu dirigi uma congregação, mas eu já estava apaixonado por isso. As pessoas saem com essa mesma paixão. E aí o resultado pós-retiro é fantástico, porque as pessoas saem atrás mesmo, vão atrás das outras, você precisa participar disso aqui. E aí a gente começa, hoje nós estamos no pós-pandemia, nos readaptando à implantação do retiro novamente, mas nós já estamos com a implantação montada agora, né? Em julho nós já vamos ter, dia 8, 9 e 10 de julho, eu já tenho o meu Retiro do Coração Abrasado agendado. Então agenda, bota na sua agenda o retiro, né? Não deixa que nada roube esse dia, porque é muito importante. A gente está falando de coisas que não são fáceis, mas são possíveis. Exatamente. Né? Organizar um retiro não é fácil, mobilizar as pessoas não são fáceis. Por isso o preparo pessoal ele é muito importante, porque ele vai te dar a convicção necessária para a perseverança, vai te dar a fé necessária para que você veja que as coisas vão acontecer, mesmo quando elas estiverem difíceis, né? Pô, a gente está falando, esse é um momento delicado, esse é um momento que você vai para frente da igreja, você vai ter que se expor mesmo. Eu me lembro de num desses encontros com a liderança, eu disse, olha, eu tenho plena convicção hoje que eu fui chamado para ser um pastor de uma igreja em Gessel, entendeu? Se não for essa, vai ser outra, porque Deus ministrou ao meu coração. Exatamente. E ali a gente começou a falar até que a igreja começou a compreender. Os pequenos grupos são importantes. E a gente vai falar depois dos resultados de uma igreja de pequeno grupo. Ela produz muito fruto. Você consegue organizar de uma maneira muito mais rápida, muito mais saudável, muito mais efetiva. Então, assim, vale a pena passar por toda essa fase, né, de preparação que a gente está caminhando sobre ela aí. Agora, ainda no preparo da igreja, pastor, concluindo aqui as fases de transição, tem a fase da implantação propriamente dita.
Porque até então nós estamos num processo de transicionamento de mente, que é a realidade da pregação, que é a mobilização da liderança, o projeto de oração, né, somado com retiros. Mas agora chega uma hora que você tem que realmente fazer rodar. Você tem que fazer acontecer. Então, essa parte é o nosso próximo episódio, amém? Essas são falas do próximo episódio, amém? Que a gente quer falar com você semana que vem sobre o preparo da liderança, né? Eu queria que semana que vem a gente falasse, pastor Natanael, sobre a formação de líderes, e antes mesmo de falar do GCL Piloto, quando você agora já está partindo para treinar e multiplicar a liderança dentro da igreja. Então, semana que vem a gente vai trazer para você aqui. Então, tá ótimo. Amém? Qual é o material que vai ser usado nessa dinâmica do preparo do líder do GCL, né? Que vai estar atuando na casa. Queria que a gente falasse semana passada dessa composição do líder em treinamento, do anfitrião, do secretário, né? Então, essa composição, conteúdo do material que vai formar o líder e de como e onde você encontrar essas pessoas que vão ser treinadas para liderar a igreja aí. Amém? Chegamos aqui ao final desse episódio que fala desse preparo da igreja. Quero te convidar mais uma vez a compartilhar esse conteúdo aqui, ó, seja ele no YouTube ou na plataforma de podcast. Compartilhe com alguém. É um tempo precioso de crescimento. A gente não está correndo nesse processo. Não estamos aqui com a intenção de colocar tudo num único encontro, para você aí digerindo todo esse processo, pausando, né? Nós temos o canal de comunicação com você lá no direct do Instagram, aqui mesmo no YouTube. Você pode deixar os seus comentários, envie as suas dúvidas para nós. Nós queremos ter uma atenção especial para você que está conosco, e a partir de semana que vem a gente já começa a anunciar aí um canal onde nós queremos cadastrar os líderes que estão buscando transicionar a sua igreja, estão buscando conhecimento, estão já no processo do preparo pessoal. Queremos abrir um canal também para a gente ter aqui, captar os nomes dos pastores que já estão com pequenos grupos funcionando na sua igreja. Isso aí. Para a gente funcionar dando um suporte também a vocês. Nós entendemos que o conhecimento está sendo compartilhado. Nós estamos tendo mais oportunidade de falar para puxar a sua fala também, você se juntar a nós e ser um parceiro na construção desse novo momento de potencializar os nossos pequenos grupos nas igrejas locais. Isso aí. É isso. Pastor aí. Natanael, top demais alegria. da conta, bom demais falar sobre isso. O assunto nos toma, não é verdade? É verdade. E eu queria que você deixasse aí uma fala para esse pastor que está sonhando com esse momento da igreja local. Bom, você, querido, que está com esse desejo, você que é pastor, que é líder, que está na expectativa de viver experiências não somente de crescimento da igreja, mas também experiências de crescimento próprio, pessoal, porque quando você cresce, as pessoas crescem, e então também quando as pessoas crescem, você está crescendo junto, é um processo, é uma troca, é um aperfeiçoamento. Nós temos cunhado, né, uma declaração que eu quero fazer ela para você agora, porque esse é o objetivo do GCL. Sermos uma igreja com saúde bíblica, vivendo em santidade, multiplicando-se em discípulos, líderes, grupos e igreja. GCL, até a última casa. É isso aí. GCL, até a última casa. Até o próximo episódio. Deus te abençoe, querido.